Paraná, eleição ano que vem, eleição para governo, vocês têm a possibilidade da candidatura da senadora Gleice Hoffmann e tem o PMDB. O PMDB tem um pedaço com o Beto Richa, um pedaço com o PT e um pedaço olhando para ver o que acontece. Há até inclusive uma possibilidade do Requião. O que vocês vão fazer com o PMDB? Bom, primeiro que, em função da realidade política do Paraná, compete ao PT apresentar uma candidatura alternativa ao Beto Richa. Então, quem concorda com o Beto Richa, que acha que está fazendo um bom governo, ou entender isso lá no processo eleitoral, naturalmente vota pela reeleição do Beto Richa. Nós entendemos que precisa ter uma alternativa que sintonize o Paraná com o que está acontecendo de bom no Brasil em muitas medidas, e isso facilitaria muito no desenvolvimento do Paraná. E a provável candidata é a Gleice, porque mesmo após o período eleitoral de 2012, de 2010, nós apoiamos o Osmar Dias, perdemos a eleição. O PMDB também teve na coligação com o Osmar Dias, nós ajudamos a eleger o Requião senador, aquela coligação, Osmar, Gleice e o Requião. E, ato contínuo, o PMDB já foi apoiar o Beto Richa. E agora tem essa derivação dos deputados estaduais pretendendo de fato apoiá-lo efetivamente em 2014. Ocorre que em 2014 Michel Temer continuará na vice, provavelmente, da presidenta Dilma. E o PMDB do Paraná vai ter uma inflexão nacional para que ele esteja ou apoiando a Gleice ou com candidatura própria que teria legitimidade. É nisso que aposta o Requião. O Requião perdeu por 55% a 45%, então ele tem 45% dos diretórios que defendem a sua candidatura. 35% defende aliança com o Beto Richa. E em torno de 20% defende aliança com a nossa posição. Então, veja, isso tudo vai fazer com que haja um rearranjo no PMDB. Então, me parece que todo esse esforço em relação ao PMDB do Beto Richa pode não dar certo. E há, na minha opinião, uma probabilidade de candidatura própria, seja do Requião ou de uma alternativa construída pelo PSUT e os deputados estaduais. Então, a eleição dos deputados conta muito, porque vai chegando a hora e os deputados estaduais e deputados federais vão falar, bom, qual que é o melhor? Tem candidatura própria para eleger deputados? Não ter? Então, eu não descarto um cenário no Paraná com Beto Richa, Gleice Hoffmann e Requião candidato a governador. São apostas que vêm sendo feitas, mas é bom não deixar de considerar a hipótese do Requião ser candidato a governador. Na sua posição, há alguma possibilidade de entendimento com o Requião? Do nosso ponto de vista, sim. Não teria nenhuma mesmo com essas brigas eternas que vocês fazem no Twitter, por exemplo? Não, mas o Requião ele é polêmico por natureza. E tem algumas pessoas que obedecem o Requião, outros que detestam o Requião. Eu considero que o Requião seja um político, é o político que mais venceu eleições no Paraná. Ele fez um governo. Na minha opinião, o discurso do Requião era um discurso, muitas vezes, que afastava o investimento, que não estava sintonizado com o momento econômico do Brasil, nem mesmo com o presidente Lula, né, que o presidente Lula sempre fez um discurso de atrair o empresariado, de potencializar o empresariado, mesmo o capital internacional não ter essa ojeriza, mas o Requião tinha esse discurso que dificultava. Mas tinha um programa de governo interessante na agricultura familiar, os pequenos municípios tinham programas, né, biblioteca cidadã, unidades de atenção à criança e adolescente e à mulher. E hoje, na minha opinião, o Beto Richa não tem nenhum programa voltado para os municípios. Ele tem muita dificuldade de implementar esse programa em 2 anos. Essa é uma crítica que eu tenho ao governador Beto Richa. Então, o Requião é uma figura que, no discurso geral, ele é mais favorável ao governo da presidenta Dilma, não teríamos grandes dificuldades. Mas ele tem uma personalidade. O Requião, ele é um ser político que está sempre na disputa. Então, eu acho que o ideal para o PMDB, para os deputados e também para o debate político no Paraná é o Requião candidato, o Gleice candidata e o Beto Richa candidato. Isso favoreceria um debate sobre o futuro, o passado, o futuro e também sobre o presente.